Olá, eu sou André Pinheiro. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal para vocês receberem mais informações sobre autismo, variedades e assuntos. Então é importante se inscrever, ok, para receber as informações atuais e para se atualizar. E também não deixa de dar um like para ajudar o nosso canal para falar sobre autismo e compartilhar esse vídeo também e participar dos fóruns, ok? Muito obrigado desde já. Então vamos lá. Boa noite, eu sou André Pinheiro e eu quero hoje conversar com vocês. Foi uma semana muito difícil, né? Uma semana muito corrido. Eu fiz a matéria para o jornal, eu fiz a participação do jornalzinho também da escola e foi uma semana bastante corrida, mas uma semana bem produtiva. Eu não parei, mas consegui fazer esse vídeo que já estava aí na pauta, né, a pedido das mães, para falar sobre o autismo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema de grande importância, principalmente para as mães que tanto necessitam, né, para nós também autistas, que quando somos crianças na escola nós não conseguimos acompanhar o conteúdo direito. Às vezes a gente necessita disso. Eu que sou de uma geração que não discutia esse tipo de coisa, não sabia, nem a família sabia que um dia poderia ter, infelizmente. E para as professoras e as próprias mediadoras que querem também buscar saber mais o que pode fazer para nós, né, para nós autistas, para fazer que nós autistas se sentimos melhor, mais felizes. Fiz um vídeo com muito carinho e estudei bastante, pesquisei bastante sobre o que uma mediadora pode fazer e também pelas minhas experiências, né, de vida que eu passei na escola. As coisas ruins que passei, tive dificuldade na vida escolar a vida toda. Minha vida escolar foi horrível, desde o jardim da infância até o ensino médio, até mesmo quando tinha bons professores, até mesmo quando era uma matéria que eu gostava, era muito ruim porque não tinha compreensão nenhuma, não tinha informação, não tinha conscientização. Eu não podia falar que era autista na sala porque não sabia ainda do diagnóstico. As pessoas percebiam o comportamento diferente, mas não entendiam. Eu não entendia às vezes nada que estava acontecendo. Eu falava bem, era quase basicamente sociável, gostava de conversar sobre os meus interesses, então ninguém imaginava, ficavam presos ao rótulo que o autista é aquele indivíduo que se afasta de tudo e ponto final, acabou. Que não existe outro autista além daquele. Aquele é um autista, existem tipos variáveis como a vida humana, né? A personalidade, ela varia em cada um. Aquilo que eu explico, o que funciona para o autista não funciona para o outro, né? Nós temos a personalidade, somos diferentes, né? Isso tanto os neurotípicos quanto também os autistas, né? Que estão dentro do TEA, do transtorno do espectro autistas. Então nós variamos desde que nascemos. Eu recebo várias perguntas se eu tive, né, uma mediadora, né? Em toda a minha vida escolar eu nunca tive, eu sou sincero, nunca tive nenhuma mediadora, né? Ninguém que me ajudasse, me apoiasse. Eu só tive apoio escolar assim seria reforço escolar, né? O reforço escolar, aulas particulares nas séries iniciais, que seria da primeira à quarta série. Reforço escolar, eu ficava perdido na sala de aula. Como que eu ficava? Eu ficava perdido. No pré foi uma luta, pois eu não queria ir, né, para a escola de jeito nenhum, que era o jardim, né, aquele jardim 2 com 5 anos, então eu não queria ir de jeito nenhum. Meus pais pagaram escola, compraram material e eu não queria ir de jeito nenhum. Fui 2 ou 3 dias e não quis ir de jeito nenhum, não tinha quem fizesse eu ir. Então meus pais compraram materiais escolares, fizeram de tudo, né? E aí tiveram que ir buscar na escola. Fiquei uns 2 dias, não consegui me adaptar, não quis ir mais. Posteriormente foi um sofrimento
ir no pré, por exemplo. Eu ficava com medo, o primeiro dia de aula eu não consegui ir, eu faltei na escola, eu me lembro muito bem, com 6 anos de idade. O primeiro dia eu faltei, eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo que o transporte escolar não ia me deixar ali na escola, que não ia me buscar, eu não sentia confiança. Então minha mãe teve que conversar muito, tá? E aí foi usada estratégia. Então eu usar a estratégia da cerquinha verde era uma exigência que eu fazia, né? Que eu queria ter a certeza que iria me deixar na cerquinha verde, iria me pegar na cerquinha verde, tá? Essa cerquinha era uma cerca de ferro que existe até hoje e que ficava na porta da escola, bem baixinha, de mais ou menos 1/2 metro, e ela serve só para ali dar um pouco de respeito na escola, né? Uma escola totalmente aberta na entrada, e essa cerquinha era o ponto que eu usava de referência, né? O ponto de segurança entre a calçada da escola e a entrada. A pessoa foi me garantindo que iria me deixar ali, né? Que a pessoa que tinha o transporte escolar não iria me abandonar. Fui criando segurança e aí eu fui vencendo, né, o primeiro passo, né, vencendo o medo. Não me relacionava com outras crianças, tá, na escola. Era dessa forma que eu agia, que é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Então não me relacionava. E lembro que a professora passava as atividades na lousa. Eu lembro até hoje, né, que era chuvinha, traço. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, né? Então lá bolinha, aquela formar as bolinhas, fazer as linhas no caderno. Tinha uma dificuldade para escrever muito grande, né? Bem lento. Depois o alfabeto, o nome. E aí a professora, por exemplo, do pré, ela passava nas carteiras, né? Eu lembro até hoje que era bem atenciosa, mas era uma professora só. Ela passava nas carteiras, né? Na primeira série foi horrível, né? Aí quando passou para a primeira série, aí foi horrível. A professora, as professoras, elas não passavam nas carteiras, né? Passava muita lição, mas muita lição mesmo na lousa, sem parar, e folhas e folhas do caderno no intervalo, sempre ficava isolado. Continuava isolado sempre, era difícil conversar, na sala ficava concentrado na lição. Se conversasse naquela época, a professora gritava e não podia parar de escrever, de jeito nenhum. No começo eu não entendia que era para escrever, e quando a professora percebeu que eu não estava copiando, ela ficou muito brava, mas muito brava mesmo, né? Me chamou a atenção no meio de todo mundo. Quando observei que todos os colegas estavam copiando, aí eu comecei a ver que tinha que copiar, né? E aí então eu passei a copiar, mas nem por isso ela deu um apoio para ali, passou pela carteira para copiar. A mão, né, ela doía muito de tanto copiar, e às vezes elas davam ainda lição para casa para fazer. Se a professora fizesse, né, por exemplo, da primeira série, ela fizesse o que a professora do pré fez, eu entenderia muito mais fácil, né? Seria muito mais fácil, com informação clara e objetiva eu teria entendido, e seria muito mais simples entender o objetivo dessa atividade. Então foram várias aulas sem copiar, para aí copiar a lição, né, nos berros, nos gritos, e eu não tive, né, nenhum apoio, nenhuma ajuda. A minha geração não foi fácil para sobreviver, divulgar o autismo. Não tinha o advento da internet, a internet era cara, limitada, falhava, né? E não tinha redes sociais, nem pensar naquela época, era discada, né? Quem lembrava que discava, demorava para fazer a conexão, né? E pouca consulta, dava para consultar muito pouco, usava pouco a internet, não tinha divulgação sobre o autismo, os estudos que temos hoje, né? As mães, quantas mães que nós temos hoje que são empenhadas, batalhadoras, estudiosas, e elas estão fazendo blogs, inclusive na internet, vários blogs, há blogs excelentes, muitos blogs, páginas, dicas importantes, inclusive sobre o mediador escolar. E o entendimento vários assuntos sobre autismo, um movimento, né, que vem crescendo
a cada dia, graças a Deus, e que ajuda muita gente. Com a ajuda das mães e a minha vivência, eu vou explicar algumas informações para poder orientar o mediador que cuida do seu filho e para o mediador também seguir algumas diretrizes que ele ainda não saiba, né, que é um profissional. Então, o mediador é importantíssimo, né? E muitas coisas ele já tem o conhecimento, então ele vai se aprimorar, né? Muitas coisas ele já sabe. Então nós vamos começar falando, por exemplo, com as minhas experiências, né, que são adquiridas aí ao longo da vida, minha experiência como autista, e juntando com a experiência teórica, que nós estamos aí para somar, né, para contribuir. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, começando com a primeira informação, que é incentivar os autistas a participarem das atividades sociais, tá? Então o mediador ele vai incentivar os autistas a participarem das atividades sociais. Então ensinar a criança como participar das atividades sociais, como ela se relacionar com as outras crianças e o que esperar dela em cada situação. Então uma coisa que nós temos que gravar bem é que não pode ser forçado ou autoritário, como eu já descrevi anteriormente a minha experiência, né? Pegar o gosto da criança e inserir no grupo, por exemplo. O gosto, gente, tira qualquer medo, ultrapassa as barreiras nossas. Então essa é uma dica importantíssima. Levar a criança a compreender como um comentário pode levar a um mal-entendido, fazer o autista ser compreendido. Eu tive dificuldades inicialmente na escola, pois ninguém me entendia. Não compreendia às vezes o que eu falava, tiravam um sarro. E como tiravam, né? Tiravam o sarro. E atuar, né, como intermediário nas questões sociais e de linguagem. Se o autista ele não for verbal, o mediador ele vai ser a voz dele, tá? Minimizar a tendência da criança ao isolamento social, facilitando a interação da criança. Como expliquei em vários vídeos anteriores, não estamos infelizes quando nós autistas se isolamos. Não estamos tristes, não estamos passando mal, queremos ficar no nosso mundo. É importante respeitar esse isolamento na escola, deixa isolar, né, um pouco, não o tempo todo. É importante a participação do autista nos grupos, trazê-lo para os grupos com interesses, né, do próprio autista. O autista ficando no mundo torna o local menos pressionador, mais suportável. Se o local for bom, o autista, isso que é importante observar. Se o local for bom, o autista ele não vai ficar só no mundo dele. Agora, se o autista ficar muito no mundo dele, o lugar tem alguma coisa errada, não há ou a segurança ou a paz que nós sentimos. Então é preciso observar isso o tempo todo. Isso nas casas, nas nossas casas, as mães, os pais, os professores, profissionais, tá? Se o autista está se isolando muito, então observar bastante isso para compreender o porquê, né? Olhar o ambiente, né, que ele está inserido, olhar principalmente na escola e fazer um trabalho para realmente trazê-lo ao grupo, né? Tem que ter uma balança de ele respeitar sim, ele ficar no seu mundo, mas também trazê-lo, né, para as atividades, para as interações do grupo. Não deixar ele somente ali isolado no mundo, né, como isso já aconteceu em várias salas de aulas, né, e tem várias reclamações de mães relatando isso, né, nas conversas que nós temos, nas relações com mães profissionais, nós temos esses relatos, né? Então isso é importante observar e compreender, né, o lugar que está inserido o autista, né? Então é importante. Então é minimizar o isolamento com cuidado, verificar o momento para tirar o autista do mundo dele, naquele momento certo também, tem que ter um momento certo. Eu relato como um autista, as minhas experiências. Então, estimular também a imitação dos movimentos, sons e atividades,
também é importante aí, né, no papel do mediador na sala de aula. Até hoje eu faço imitações, me sinto bem, muito bem, e as pessoas gostam muito, né? Que eu rio, que eu fique alegre, que elas riem, então eu imito, né? E o teatro na escola me ajudou muito nesse sentido, os trabalhos em grupo. Muitos autistas eles imitam personagens da televisão, filmes, novelas, né? Então no não verbal imita movimentos, gestos, né? É importante então incentivar eles a fazerem isso, né? Eu também fazia isso com as pessoas, passei a imitar as pessoas fora da televisão, como se fosse, por exemplo, aquele Sombra que vai imitando os gestos. Na adolescência, a imitação, né? É muito importante também, porque você aprende a se vestir, você aprende hábitos, então você vai se relacionando, isso vai tirando aquela infelicidade sua, né? Isso ajuda bastante. A imitação nos ajuda muito, né? É um assunto muito importante e precisa ser observado e praticada na vida diária. Né? Tem vários autistas que imitam, né? No dia a dia, como nós conversamos, né? Os autistas relatam, então eles imitam, fazem várias imitações de desenhos. Então é muito importante, isso é uma construção. Então a imitação nos ajuda muito, né? Então explicar às crianças que existem algumas crianças que querem brincar, mas que não sabem como fazer isso, não sabem como fazer amigos e não sabem falar muito bem, por isso precisam de ajuda, né? Explicar que o colega ele não conversa da mesma maneira que o outro colega vai conversar, as suas dificuldades, né, o jeito diferente de passar suas vontades, um jeito diferente de se comunicar, de viver. Explicar que nós autistas temos uma diferença. E quero também dizer a vocês que há um direito, né, o mediador na sala de aula. Isso é lei, né? Então é importante vocês lutarem por isso. E até faço aqui uma colocação. Muitas pessoas me perguntam se as escolas regulares, públicas e privadas, elas são obrigadas a fornecer, no caso, acompanhante especializado para pessoas com transtorno de espectro autista, né? O TEA. E se a escola, especialmente privadas, pode cobrar mais por este acompanhante especializado? Bem, pelo parágrafo, né, único do artigo 3º da Lei 12.764/2012, que lei é essa? Lei Berenice Piana, né, em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno de espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, né, ela terá direito ao acompanhante especializado. Isso é o que fala a Lei Berenice Piana, como é conhecida, a Lei 12.764 de 2012, que traz garantias à igualdade das pessoas com autismo com os direitos da pessoa com deficiência, né? Garantia dos direitos. Bom, e como se comprova esta necessidade? Bom, entendo que isso pode ser feito, né, sempre por um laudo médico, por um relatório de um pedagogo, de um psicopedagogo, e nesse laudo relatório, então o médico, né, o pedagogo, ele vai dizer, o psicopedagogo, neuro, né, também o neuro, ele vai dizer os motivos pelos quais há necessidade, né, deste profissional. Então esse é o caminho, né, que para aí pedir essa garantia de direitos. Bem, o que eu digo assim, é lei, né, e busquem os seus direitos. Eu quero desejar aí uma ótima semana para todos e dizer o seguinte, que eu estou à disposição para dúvidas, informações. Vocês têm aí meus contatos, eu estou à disposição. Participe também no fórum embaixo, mande sugestões para próximos vídeos. É importante vocês se inscreverem no canal, porque aí vocês vão receber mais informações sobre autismo, novidades, notícias, outros assuntos. Então é importante você se inscrever para receber essas informações. Não deixa de dar um like para ajudar o nosso canal, no gostei aí, você vai ajudar bastante. E participe e compartilhe também, compartilhe os vídeos, porque mais e mais pessoas vão receber as informações, vão passar para as outras, e isso é muito importante. Muito obrigado desde já.